Comigo sua Bíblia. Aleluia. Diga assim comigo. Disposição para fugir da presença de Deus. Misericórdia. Aleluia. Diga comigo. Disposição para fugir da presença de Deus. Quer uma polêmica melhor do que essa? Está repreendido, pastor, mas eu vou te mostrar que alguém se dispôs na Bíblia, mas foi para fugir da presença de Deus, não para estar na presença da presença dele. E esta manhã eu quero falar sobre isso. Aleluia. Não adianta você fugir quando o Altíssimo já decretou a teu respeito. Fugir da presença de Deus só vai fazer você atrasar o processo, mas de todo jeito vai ter que entrar nele. Eita Jesus! Então abra sua Bíblia em Jonas, é bem conhecido, está aí depois de Obadias, Amós, é livro bem conhecido, você lê direto. Fica depois de Obadias, vai Obadias, Amós, eu nem lembro aqui também, querido. Vai para Daniel, de Daniel tu anda mais uns 3 livros, tu vai chegar em Jonas. Eita Jesus, olha que coisa boa. E todo mundo olhando para a minha cara assim. Irmãos, na tua Bíblia tem algo chamado índice. Não é vergonha. Eu fui olhar na minha, é a página 891, na minha Bíblia, no Antigo Testamento. Obadias, Amós. Meu Deus do céu, mas pastor, pega um livro mais conhecido, pastor. Por que você não vai em Salmos, né? Aleluia. Jonas capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Versículo 3, melhor dizendo. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença. Aleluia. E por que Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor? Porque Deus tinha mandado ele fazer alguma coisa. E todas as vezes que Deus fala com você, para que você possa fazer algo, você pode querer fugir para onde for, Ele sempre vai te achar. Diga para o teu irmão, por favor, não use sua disposição para fugir, porque se você entrar no barco dos outros, você vai comprometer a segurança deles. Aleluia. Aleluia, é forte. Então, versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo, aleluia, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Diga comigo, malícia. A palavra hebraica, querido, malícia, também tem a tradução de perturbação. Amém? Maldade, aleluia, miséria, dificuldade. Então, o que Deus está dizendo para Jonas é: Jonas, a miséria desse povo, a dificuldade desse povo, a maldade desse povo subiu até mim. Amém. Jonas se dispôs, quer dizer, Jonas fez o que Deus falou, numa parte. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe de quem? Não, antes do Senhor, para longe. Aleluia. Se subo lá no céu estás. Nós nem combinamos, né? Mas Deus é perfeito. Irmãos, quando Jonas, ele recebe uma vocação, ele recebe o chamado, Jonas recebe uma missão, isso quer dizer que Deus tem um propósito. Nós falamos isso no decorrer de 2020, basicamente quase todos os cultos, se não quase todos os cultos, mas a maioria deles.
todos nós precisamos entender que nós temos um propósito na nossa vida. E fugir da presença de Deus é loucura, é insanidade. É algo, querido, você querer resolver sem você ter uma direção daquilo que você quer fazer. Quando Deus diz para você assim, sai, vai para determinado lugar, é porque Deus tem um propósito através disso. Jonas mostra que ele tinha uma relação com Deus, Jonas mostra que ele tinha uma intimidade com Deus, Jonas mostra que ele tinha uma parceria com Deus, a Bíblia mostra que Jonas era um cooperador de Deus, ao ponto de Jonas querer fugir dessa missão. Não quer dizer que Jonas é um covarde, quer dizer que Jonas lá na frente ele já sabia o que Deus iria fazer com aquele povo, mas o fato de você saber o que Deus vai fazer, essa intimidade que Deus dá com você, essa intimidade que você tem com Deus, de saber o que Deus vai fazer lá na frente, não lhe dá o direito de negligenciar a missão que Ele confiou na tua mão. Porque Deus não está fazendo isso por causa de Jonas, Deus está fazendo isso por causa de um povo. Deus está fazendo isso por causa de um povo que eles estão corrompidos, de que eles precisam ter um encontro, de que eles precisam entrar dentro de uma esfera com Deus, para que eles possam voltar o seu alinhamento, a sua vida de novo com Deus. E é exatamente aí, queridos, que eu quero pegar com você. O fato de nós sabermos que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus nos ama e que Deus ama ao próximo e que Ele se entregou por todos nós através de Jesus Cristo, não nos dá o direito de negligenciar a missão. Qual missão, pastor? O ID. O fato de você saber que você tem um propósito com Deus, não lhe dá o direito de você ser negligente na tua vida, na tua caminhada com Deus. Porque quando Deus aponta algo para você e Deus manda você fazer determinada coisa, é porque através daquilo Ele tem um propósito. Mesmo que você saiba o que isso vai dar no final, o que vai acontecer, as pessoas que estão esperando a tua vida, elas não sabem. E quando você negligencia a sua ida, essas pessoas não podem ser alcançadas. Então o propósito de Deus não é só com você, mas é através de você. Quando Jonas ele se dispõe a sair da presença do Senhor, ele está dizendo, eu sei o que vai acontecer lá na frente, eu também não quero. Eu não vou perder meu tempo, afinal de contas eu sei o que vai acontecer. Para que eu vou para lá? Se eu sei que no final Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é um Deus clemente, Ele é um Deus bondoso, no final Ele vai simplesmente pegar e vai perdoar aquele povo, então eu vou lá fazer o quê? Mas se você não for, eles não vão saber que Ele é bom, que Ele é clemente, que Ele é bondoso. Aleluia! Quando Jonas, ele decide sair da presença de Deus, não é simplesmente, querido, ele sair da presença, mas é ele sair do propósito. Você percebe aquilo que eu sempre digo, o teu problema, o meu problema, não é sair da igreja, é perder a comunhão com Deus. Porque quando perdemos a comunhão com Deus, nós perdemos o sentido de viver. E quando perdemos o sentido de viver, porque irmãos, eu não estou aqui para uma realização minha pessoal, eu estou aqui por causa de um propósito. E aí, quando eu não estou dentro desse propósito, eu começo a entrar em qualquer navegação. E aí é que está o problema. Quando você entra em qualquer navegação, você está sujeito a comer de tudo, a viver de tudo e se associar com qualquer tipo de pessoa. A questão dessa embarcação, ela não tinha nenhum problema até Jonas entrar. Porque quando você sai da presença, você começa a causar problema. Você é um solucionador de problemas, mas agora você vai para uma categoria de causar problemas. Por quê, pastor? Porque você sai de uma condição de ser alguém que gera expectativa nas pessoas para poder tirar elas de um problema. Você agora está dentro de uma categoria de causador de problema. Como isso, pastor? Porque se Jonas tivesse obedecido desde o princípio e ido até Nínive, ele já tinha concluído a missão e não precisava passar por tudo isso. Mas quando ele sai da presença de Deus e ele foge e ele paga para entrar numa embarcação, isso mostra, querido, para mim e para você, que algumas associações vai custar.
Se você se associa com alguém e que você tem que pagar por isso, eu quero te dizer que essa associação corre um grande risco. Se o teu chamado, o teu ministério, depende de você barganhar algumas coisas, eu quero te dizer que o teu barco vai afundar. Porque não é dinheiro que levanta uma pessoa, não é dinheiro que faz ninguém melhor do que ninguém. O que faz você andar de acordo com a palavra de Deus é você andar na presença. Tua conta pode estar vermelha, pode estar roxa, pode estar sem fôlego nenhum. Mas se você está dentro da presença, você não precisa disso. Porque uma hora dessa Deus vai te dar o escape. Quando Jonas paga para entrar na embarcação de alguém, querido, isso mostra que Jonas, ele tinha recursos, que Jonas, ele sabia que ele poderia entrar em qualquer embarcação. Quando ele está dentro daquela embarcação e as coisas estão andando, de repente a Bíblia diz que Deus fez vir um grande vento. Eita! E quando Deus faz vir esse grande vento, vai entender, eu e você entender, de que quem tem chamado, querido, não tem como se esconder. Você vai colocar em risco a embarcação de pessoas, simplesmente porque você não quer estar no lugar que Deus te chamou para estar. E o problema não é não só estar no lugar, é não obedecer o que Ele mandou você fazer. Aleluia! Ah, querido, hoje eu vou dar uma coxa legal nisso. O fato, querido, de eu e você sabermos que nós temos que fazer a obra de Deus, isso quer dizer que nós não podemos fazer de qualquer maneira. Sabe quando é que a tua família vai ser ganha para Jesus? É quando você estiver na presença dEle. É quando você não abandonar a presença dEle. Sabe quando é que as coisas vão começar a funcionar para mim e para você? É quando a gente entender a honrar e perseverar na presença de Deus. Porque o maior problema do cristão está no perseverar. Eles acham que é simplesmente vir na igreja, levantar a mão, cantar, chorar um pouco, se arrepiar e vibrar um pouco, e isso está resolvido o problema. Não, aqui é onde você recebe o combustível, mas perseverar não é para todos. E é por isso que muitas pessoas neste final de ano, elas estão pagando para entrar em outras embarcações. Porque elas acham que vai ser através disso que ela vai solucionar o problema. Deixa eu só te dizer, de nada adianta você levar o corpo se a tua cabeça fica. Você pode mudar do lugar fisicamente, mas se a tua mente não estiver em obediência, tem um vento, querido, que vem sobre a tua vida chamado consciência. E por mais que você queira procurar a saída, você não vai achar. E nessa manhã, a minha oração, o meu pedido, é que Deus pegue as pessoas que estão nessa embarcação, pegue você e jogue para dentro do mar. Porque é no momento desse, dentro do mar, que você volta para o propósito. Aleluia. Ah, pastor, o senhor está praquejando? Estou não. Alguns vendavais que estão na nossa vida, é porque nós achamos muitas vezes que as associações que estão conosco, elas são ruins, mas você pode ser uma associação ruim para a vida de pessoas. Quando você foge do propósito de Deus e se associa com pessoas, você está colocando a vida delas em risco. Porque o que Deus tem é contigo, não é com eles. Oh, aleluia, vamos aquecer a turbina. Nós queremos muitas vezes justificar o nosso insucesso, a nossa incapacidade, os nossos resultados ruins, justificando na costa das pessoas, transferindo a responsabilidade para as pessoas. Orgulhamos de chegar muitas vezes e dizer assim: ah, Deus, eu sabia que no final o Senhor ia fazer isso, mas Deus não quer saber que você sabe o final, Ele quer que você se submete aos processos. É porque durante o processo que Deus vai construir dentro de você, não tem cão dos infernos que vai roubar isso de você. Se você corta a etapa do treinamento, você vai ter que voltar. Por quê? Porque o barco dos outros não é para você. O teu Deus tem, é do teu tamanho, cabe você direitinho. Pode vir o vento que for, se vier a tempestade, arma a tua vela, porque vai ser favorável para levar você para o propósito.
Você não precisa pagar para resolver seus problemas. Você só tem que parar de se dispor para fazer a coisa errada. Porque a sua disposição, quando é para fazer a coisa certa, o vento é favorável. Eita Jesus, eu estou sendo acochado a alguns parafusos. Meu Deus do céu. Aleluia. Mas o Senhor, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Tu já pensou, querido, quanto prejuízo eu e você causamos na vida de pessoas por querer fugir do propósito? Momento de reflexão. Você já parou? Você já parou para pensar quantas vezes nós estamos causando problemas só porque as coisas não estão sendo do jeito que a gente quer? Ai, Jesus. Tu já parou para pensar que muitas coisas que já era para você estar no outro nível com Deus, você não conseguiu crescer porque você ainda está fugindo de algumas responsabilidades que requer de você? Aleluia. Quantas vezes Deus já te prometeu, Deus falou contigo, e no final você vai dizer, Deus, foi a barca que eu estava, foi o navio que eu estava, eu nunca tive uma oportunidade, mas quantos ventos você tem causado nesse navio? Aleluia. Quantas coisas que ferem, machuca, magoa você, e isso faz você sair da presença de Deus, ao ponto de você afundar a navegação dos outros. Aleluia. Que silêncio. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, aleluia, clamaram cada um ao seu Deus. Olha que coisa interessante. Cada um começou a clamar ao seu Deus. Quer dizer, eles tinham os deuses dele. Eles começaram a clamar. Aleluia. E lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. E isso para mim é muito sério. Porque quando você sai da presença, vem um sono na tua vida, e esse sono desliga você da realidade. Enquanto você está dormindo, você perde o controle de tudo, você perde a noção das coisas. Na verdade, o sono nada mais é do que uma morte. Os seus batimentos diminuem, o seu organismo, tudo ele diminui. Por quê? Porque ele não requer energia naquele momento. Aleluia. Tudo isso por quê? Tudo isso porque você não tem controle daquela situação. Jonas, o povo está morrendo, mas Jonas, ele não está nem aí, com nada. Agora, olha que situação. Nínive está para ser destruída. Esse povo dessa embarcação não tinha nada a ver com ser destruído. Mas porque ele está em desobediência, ele compromete todos. Você foi chamado para salvar as pessoas, não para destruir. Você foi chamado para transformar a vida de pessoas, não ser um causador de problema na vida delas. Oh, aleluia. Se você for dando uns amém mais forte, eu sou igual o carral, que eu vou esquentando e vou pegando. E depois que pegar, a gente pode até dar uma carreira. Mas nós temos que refletir. Nós precisamos entender, ou nós solucionamos o problema na vida das pessoas, ou nós causamos problema na vida delas. Qual categoria que nós estamos? Estamos salvando Nínive ou estamos afundando embarcações de pessoas? Quais os ventos que você pode evitar em 2021? Quais os ventos que podemos evitar em 2021? Oh, aleluia. Glória a Deus, versículo 6. Ai, Jesus. Chegou-se a ele um mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Tu é doido? Tu fumou o quê, Jonas? Tu está agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Ele está dizendo, cala, tu está louco. O negócio está aqui, tudo agitado e você está dormindo.
É porque Jonas sabia que ele era o causador da tempestade. É aí, glória a Deus, aleluia, que o Espírito Santo tritura a gente. Porque muitas vezes estamos no meio de uma tempestade que nós causamos. E queremos uma oração para resolver. Queremos que um pastor resolva. Queremos que as pessoas nos ajudem. Mas a decisão de acalmar a tempestade não é das pessoas, é sua. Quando o quê, pastor? Quando você sair do lugar da desobediência e ir para o lugar da obediência. Eita, Jesus, eu estou tão bom, estou tão feliz pregando isso. Aleluia. Invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos, porque o Deus deles esquece. Aí, olha que coisa interessante. E diziam uns aos outros, versículo 7, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. Vamos tirar a sorte? É porrinha, né? É porrinha? Vamos tirar a porrinha aqui? Vamos lançar a sorte. Aquele que for apontado, joga no mar. Ei! Tu acha que vai sobrar para quem, quando tu está fora do propósito? Tu acha que vai sobrar para quem? O mundo vai usar as artimanhas dele. As conexões vai usar as armas dele. Você já não faz mais parte desse sistema mundano? Tu acha que vai sobrar para quem? Tu acha que vai sobrar para quem? Tu está achando que é para alguém que está lá fora aliançado com o diabo? É não, é para você que está fora do propósito. Aí no final você vai dizer assim, nada dá certo na minha vida. Volte para o propósito. Volte para o lugar da obediência que você vai ver o vento ser favorável para você. Oh, aleluia! Glória a Deus. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre a bronca, o problema, o causador, aquele que está fora da presença. Versículo 8, então lhe disseram, declarando-nos agora ser por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E quem és tu? Respondeu Jonas, porque tu tem identidade de filho, meu irmão. Não adianta. Tu pode estar se achando a pessoa mais desprezível da face da terra, mas as pessoas quando te olham não vê você. Eles veem a marca da promessa. Eles veem o filho. Aleluia. Certa feita, meu pai já estava bem cansado, fadigado de tantas coisas. Isso em Sorocaba, acho que eu já até testemunhei isso aqui. E ele estava tão chateado, então ele foi para o ponto de ônibus, cruzou o braço, olhou para o céu. Ele falou, não quero mais saber de ser pastor. Não quero mais saber disso, eu estou cansado. Ele com Deus. Aí do nada aparece uma pessoa, toca nele e fala assim, tu é pastor, né? Aí ele só olhou para o céu. Eu imagino Deus falando, não diga aquilo que eu não falei para você falar. Não fale coisas que não é a teu respeito. Não tem como você fugir. Quem tem posto a mão no arado, não olhe mais não. Por quê? Porque o passado não tem mais nada para te oferecer. Você tem que ir para frente, você tem que caminhar, você tem que avançar. Mas pastor, é porque ali não te interessa. Ali é um lugar que você não tem que mais visitar. Quando Deus manda Ló sair daquele lugar, Ló está saindo, Deus dá uma ordem, um comando, fala para assim, vai, mas não. Quem olha para trás vira pedra, fica. O que é uma pedra? É algo que não se locomove, é algo que não tem vida, é algo que não sai. Se você ficar olhando para trás, você vai virar pedra. E muitas vezes pedra só serve de tropeço. Sabe por que a tua família ainda não cresceu como você queria? Porque tu está sendo pedra. Eita Jesus. Porque se você estiver caminhando para o alvo, de alguma forma, tu vai arrastar todo mundo. Oh, aleluia. Dá um glória a Deus de vez em quando, meu irmão. Me ajuda aí.
Tá pensando que tá fácil fechar o ano pregando assim, é? Ah, por favor, estou pregando bem. Oh, aleluia. Aleluia. Quem tem posto a mão no arado, Grupo Logos, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, se prove proteção. Minha geração, só nós, os cabecinha branca, vovó, só nós dois, o resto tudo pinta. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor. Aleluia. E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Eu imagino que eles estavam adorando, né? O Deus da água, o Deus do vento, o Deus da onda, o Deus, né? O Deus do axé, o Deus de tudo, né? Eles estavam adorando tudo. E aí ele fala assim: não, eu adoro o Deus que criou isso tudinho. Tipo assim, esse Deus de vocês não se compara ao Deus que criou tudo. Aleluia. Aleluia. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: o que é isso que tu fizeste? Quer dizer, os caras têm mais noção de quem é Deus do que ele mesmo. Os caras olham para ele e falam assim: rapaz, o que tu fez? Quer dizer, o que tu fez, rapaz? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença. O que tu fez? É isso que as pessoas vão olhar para mim e para você. Elas vão dizer: rapaz, o que tu está fazendo aqui? Sabe aquele lugar que quando teu pé chega, o Espírito Santo na hora comunica a você? E vem alguém, às vezes, cheio de maconha, cheio de droga, cheio de cachaça, ainda olha para você e fala assim: esse lugar não é para você, não. Rapaz, o que tu está fazendo aqui? O que tu fez, cara? Volta aí, por favor. O que tu fizesse? Tu é louco. Disseram: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se havia tornado cada vez mais tempestuoso. Quanto mais longe da presença, maior a tempestade. Quanto maior a distância da presença, maior a tempestade. Quanto mais longe do propósito, maior é a tempestade na tua vida. Com ou sem dinheiro, com ou sem família, com ou sem amigo. Você pode ter tudo, mas se você não tiver num propósito, você está totalmente fora daquilo que Deus tem para você. Aleluia. Meu Deus do céu. O que você fez? Versículo 11. Disseram-lhe: o que faremos para que o mar se acalme? Quer dizer, rapaz, como é que a gente vai se livrar dessa bucha? Como é que a gente vai sair desse rolo? Como é que nós vamos fazer isso? É por isso, meu irmão, que vira e mexe. Quando uma pessoa sai do propósito e volta para querer comer o vômito, como os cães fazem, sempre as pessoas desprezam você. Ou você só vale quando você tem isso. Por quê? Porque, na verdade, queridos, eles não querem você. Para acalmar a tempestade na vida deles, na mente deles, na consciência deles, é através de coisas. Mas quando você está num propósito, você pode ir para Nínive que for, que Deus te mandar. Quando você chegar lá, pode estar o mau cheiro que for, a maldade que for, a pobreza que for, a miséria que for, não vai ser nas tuas condições, vai ser naquilo que Deus determinou. E é aí que eu gosto disso, porque quando Deus nos chama para fazer algo, Ele não nos chama para fazer nas nossas condições. Ele não nos chama para fazer com as nossas habilidades. Ele nos chama para fazer porque é Ele quem quer nos capacitar, é Ele quem quer suprir, é Ele quem quer dar resposta, é Ele quem quer fazer e não você. Mas pastor, então por que eu vou? Porque você é o mensageiro. Lembra que Deus é Espírito? Então se Jonas chega, Deus chega. Se Jonas não chega, a presença não chega. E se ele sai da presença, quer dizer que Deus agora não está com ele lá. É por isso que sobreveio essa tempestade.
E o pior, aquilo que era para ser bênção, querido, começa a se transformar numa bronca pesada. Qual é a bronca pesada, pastor? Eles simplesmente agora, no versículo 12, olha o que eles falam. Olha o que Jonas responde. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ele está falando: rapaz, ó, eu causei tudo isso. Eu sei como resolver. É eu saindo do meio de vocês. Qual é o problema de sair do meio deles? Porque você nunca vai sair pagando. Você vai sair jogado. Tem problema que as pessoas estão pagando para entrar. Não há necessidade de você pagar para entrar em problema. No mundo tereis aflições. Te aperrei não, que uma hora a aflição te acha. Mas você vai ter que ter o bom ânimo. Quando você sai da presença de Deus, você vai usar seus recursos, mas só vai ter problema. É teu relacionamento, é tua família, é teu trabalho, é dinheiro, é tudo. Quando você sai da presença, você começa a gastar tudo isso. E como é que eu faço para voltar? É quando você vai para uma situação que não tem nada, muitas vezes. E a minha oração nessa manhã é para que você não precise chegar ao ponto de não ter mais nada. Não ter mais ânimo, não ter mais força, não ter mais recurso. Porque, irmãos, igreja não é um lugar para você brincar de ser crente. Ou você crê nessas escrituras e você vive esses princípios, ou você vai viver tempestades no teu barco constantemente. E não adianta você dizer que foi Deus que quis assim. Ah, porque Deus, Ele... Então está aí, pastor, está bíblico, está provado. Deus causou a tempestade. Foi desobediente. Aleluia. Glória a Deus. Lança-me no mar. Versículo 13. Entretanto, aleluia. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Aleluia. Então clamaram ao Senhor. Agora não é o Deus deles, ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como aprouve. E levaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Aleluia. Glória a Deus. Deparou o Senhor, versículo 17, um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Pastor, que peixe é esse? Não vem ao caso. Eu não estava lá e eu não estava catalogando. Alguns dizem que é uma baleia, porque é o maior mamífero, né, do mar. É mamífero, né, baleia? Ok. Mas eu não posso dizer que era uma baleia. Mas quando a Bíblia diz que era um grande peixe, eu imagino que ele era grande. Se partirmos para uma estatura de pessoas normais, não precisava então ser um grande peixe. Mas para engolir um grande problema, você tem que ter um grande peixe. A minha pergunta nessa manhã para nós é: quais os problemas que nós estamos causando? Irmãos, é um tempo que nós temos que refletir a respeito de um ano que vem, apesar de um ano que nós tivemos cheio de situações adversas. Tivemos um ano totalmente incomum, um ano que muitas pessoas resolveram sair da presença, porque elas quiseram fazer do jeito delas. Nós estamos com uma onda chamada de desigrejados, aonde as pessoas querem estar aonde é mais conveniente, aonde é mais favorável, aonde elas não são confrontadas, porque quando parte para o confronto, essa pessoa começa a querer achar dentro daquele ambiente lugares ou situações que vai de encontro com aquilo que ela quer.
E aí ela começa a querer achar motivos e desculpas para sair da presença. Mas todos aqueles que saem de um lugar sem ser guiado, essas pessoas estão vivendo tempestade na vida delas. Eu conheço pessoas, querido, e aí eu não vou aqui dar nome nem para A nem para B, mas pessoas que saíram da presença de Deus, que se desconectaram de uma visão, se desconectaram de um lugar, simplesmente por uma vaidade, porque não foi dado a ele um posto, um status, não foi dado uma posição. E essa pessoa simplesmente saiu porque ela não tinha uma visibilidade. Hoje nem casamento existe mais na vida dessa pessoa. Ela foi para um buraco. E isso não tem a ver, querido, com pastoreio. Isso não tem a ver com a igreja. Isso tem a ver com que a pessoa saiu do propósito. Você acredita que nessa manhã, vocês que estão aqui, nem todos são pastores? Nem todos são mestres? Nem todos são evangelistas, profetas ou se não apóstolos? Existem chamados específicos na vida de cada um. E deixa eu te dizer, você vai sendo treinado para um lugar que você vai operar na presença de Deus. Porque se todos nós formos, querido, uma mão, quem será o pé? Se todos formos um pé, quem será então uma perna? Nós precisamos entender que o corpo, ele funciona na sua junção, toda ela conectada. E as engrenagens de um corpo, de um membro de um corpo, ela funciona, a sua articulação, ela funciona bem, quando está tudo perfeitamente lubrificado. Vocês estão entendendo esse linguajar? Que lubrificação é essa, pastor? É um óleo chamado amor. É o amor com que faz, irmãos, eu não sei você, mas eu quis arrancar um cantinho dessa minha unha com o meu dente. Você não tem ideia de como esse treco dói? Ou você tem ideia porque você arranca também? A falta de paciência de pegar um alicate. Ou simplesmente porque você, não vai doer. Aí no final tu fica... E aí o pessoal fala, põe uma dipirona em cima, uma gota que alivia. De fato alivia. Fica a dica para as mulheres. Fez um machucadinho, um bife, bota uma gota de dipirona. Vai ficar branquinho e vai amortecer e vai acabar a dor. Não sou manicure, mas eu sei também. E antes que você pense, não, minhas unhas não estão feitas. Aleluia, está feia demais. E não usei esmalte preto, foi o zarcão da grade. Que a gente está tentando tirar ainda. Quantos estão entendendo, queridos? Mas isso dói, isso machuca. Agora, por que esse dedo está assim machucado? Eu vou arrancar ele fora? Eu tenho que fazer o que com ele? Eu tenho que cuidar. Agora, se ele infeccionar de uma maneira tão grande, que não tem mais o que se fazer, para salvar o corpo, o que eu faço? Eu não, médico. E aí o médico é o médico dos médicos. É aí que você precisa entender que Deus não lança ninguém fora, sem antes dar a oportunidade dessa pessoa se arrepender. O peixe não é o fim, porque se fosse o fim, Jonas não ia ter nem como clamar a Deus dentro do peixe. Mas o peixe era só mais um lugar que Deus estava dizendo para ele assim, você deve voltar para o propósito. É uma chance que eu estou te dando. E aí? Volta para o propósito? Ou você quer ficar aí dentro? Esse peixe, quando engole, querido, são as circunstâncias. São as situações que nós nos envolvemos. E aí nós ficamos num lugar que a gente fala, rapaz, não tem mais saída. E agora, o que eu faço? Eu estou numa situação que eu não tenho mais o que se fazer. Aleluia. Mas existe uma saída. Diga para o teu irmão, existe uma saúde. Existe uma saída. Fala, e a saída é clamar a Deus, que é o arquiteto, que é o dono do propósito. Olha o que no capítulo 2, olha o que Jonas vai dizer. No ventre do peixe, orou ao Senhor, quer dizer, no meio do problema. Fora do propósito, ele ainda vai orar. E olha o que acontece no versículo 2. Ele disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançasse no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou.
Todas as tuas ondas e as tuas vagas, passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos meus olhos. Tornarei porventura a ver o santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que entregam a idolatria vã, abandonaram aquele que lhe és misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este dentro da circunstância, ele clama, fora do propósito, Deus ouve. Quando Deus não muda a circunstância, Ele está usando a circunstância para mudar você. Isso é uma chave poderosa. Quando Deus não muda o cenário, Ele muda os personagens. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para Jonas capítulo 4. Deixa eu fechar com isso. Diga para o teu irmão, se você sabe a sua missão e não a executa, você não está fazendo nada. Aleluia. Glória a Deus. Parafuso menor, porque o acorde está grande. Glória a Deus. No versículo 10 de Jonas 3, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e aí você vai ver, ele usa uma expressão aqui, o escritor se arrependeu do mal que ele tinha dito, lhes faria e não fez. Esse arrependeu, querido, não é arrependimento humano, para você não achar assim que Deus se arrepende, que ele muda de ideia. Aqui quando Deus, ele está dizendo, viu Deus o que fizeram. Aqui os ninivitas, eles estão agora se arrependendo do mal que eles causaram. Agora, quem foi que chegou até eles? Jonas. Jonas precisava passar pelo que passou? Por que Jonas passou por tudo isso? Desobedeceu. Quando você desobedece, uma viagem que seria um dia, você acaba fazendo em uma semana. Você não precisa ficar 40 anos no deserto andando em círculo. Moisés já tinha feito isso. Moisés já tinha ficado 40 anos no deserto. Ele sabia a saída. E por que andar em círculo? Porque muitos ali desobedeciam, murmuravam, reclamavam. Então, no capítulo 4, olha que coisa maravilhosa. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E ele orou ao Senhor. Ele ficou irado porque o povo se arrependeu, porque ele concluiu a missão. Olha que coisa louca. Mas eu quero mostrar algumas coisas para você. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependeste do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira? Aleluia. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Aí lá vai Deus ensinar Jonas.
Fala para o teu irmão, lá vem lição de novo. Irmãos, todas as vezes Deus não vai perder a oportunidade de ensinar você algo. Vai vendo. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Ah, que benefício para mim. Que coisa boa, sombra. Ah, tudo que eu quero. Obrigado, Senhor. A minha bênção. Eita, Jesus, Deus vai pegar alguém de jeito agora. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta, e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso. Já não é um vento de tempestade, um vento calmo. Porque Deus ensina na calmaria e na tempestade. Eita, Jesus. Aleluia. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor é morrer do que viver. Oh, homem chato esse Jonas. Você conhece algum Jonas assim? Não, a gente não. Lá fora. Hã? Quando as coisas não é do jeito que a gente quer. Hã? Hã? Oh céus! Oh vida! Aleluia! Então, versículo 9, perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa de uma planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Eu estou com dum-dum, estou chateado. Até a morte eu estou irado. O meu benefício, o Senhor tirou. A minha sombra. Aí Deus fala para ele, você tem compaixão de uma planta que não te custou trabalho nenhum, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Você está se preocupando com coisas que não exigiu o teu esforço. E aquilo que eu te chamei para fazer, você não está tendo compaixão? Se teu coração não estiver na missão, você vai ser distraído por coisas que vão aparecer na sua vida nessa jornada. Aí você vai se alegrar quando um carro vier, você vai se alegrar quando uma moto vier, quando a casa vier, quando o casamento vier, mas se você perder o foco da missão, essas coisas elas são passageiras, inclusive um casamento. O senhor está falando de separação, pastor, até que a morte os separe. Estamos dentro de um relacionamento e ninguém sabe a senha de ninguém. Uma hora vão gritar a tua, a minha não. Vão chamar a tua senha, 8.935.438. Foi. Tudo isso aqui é passageiro. Filhos são passageiros. Relacionamentos são passageiros. Bens, casas são passageiros. Tudo é passageiro. A minha vida e a tua vida aqui nesse mundo. Nós somos forasteiros. Peregrinos, somos passageiros. Se você quiser ficar a eternidade aqui, problema teu, eu não vou. É tudo passageiro. Agora, quando você foca no que é passageiro e esquece da sua missão, você está esquecendo de quem é teu pai. Porque o teu pai não veio para te dar casa, ele veio para te dar uma morada celestial. Deus não veio para te encher de bênção, Deus ele veio para ser teu pai. E a bênção é uma consequência do relacionamento com ele. Se você ficar num relacionamento só porque tem sombra, no dia que a sombra faltar, você não quer mais. Se você quiser ficar servindo a Deus só por causa das bênçãos, no dia que vier o dia mau, você vai abandoná-lo. É melhor você estar com ele por saber quem ele é, porque ele prometeu e é fiel para cumprir até o fim. Relacionamento. Não fuja do seu propósito. Não fuja da sua missão. Por quê? Porque você vai desfrutar de sombra nesse relacionamento. Mas se seu coração não estiver alinhado com o propósito de Deus, simplesmente vai vir um verme e vai comer a árvore. Nem todo mal que acontece com a gente, querido, é fruto do diabo.
é fruto de desobediência. Aleluia! Vem esse bolo, louvor, eu vou terminar. Oh, aleluia! Diga comigo assim: saber quem Deus é e não apresentar Ele às pessoas é abortar a missão. Chega para Nínive. Deus vai lá, restaura Nínive. E a alegria no coração de Deus, porque era o que Deus queria. Porém o mensageiro fica nervoso. Vontade de morrer. Vontade de morrer. Eu sabia já que isso ia dar nisso. Vou dormir, não aguento mais. Tô dundum. Não sei o que é dundum, mas eu inventei, achei bonitinho. Hã? É o quê? Ah, isso aí mesmo. É Dudu com M, dundum. Pronto. Deita. Aí Deus fala, deixa eu dar um conforto para ele, vai. E ele todo feliz com o que Deus havia feito. Mas Deus vai ensinar. Porque na tempestade Deus ensinou. Agora vem um vento calmo. Esse vento calmo é para quê? É justamente para ensinar. E aí Jonas fica irado. Cadê minha sombra? Aí Deus fala, rapaz, tu não teve trabalho nenhum com essa sombra. Eu fiz tudo para você. E tu está irado por causa disso? E aquele povo que eu pedi para você executar? Oh, Espírito Santo. Aleluia. Quantas pessoas haviam em Nínive? 120 mil pessoas. Elas precisavam ser alcançadas. Alcançadas por Jonas. E essas pessoas, põe aí o versículo 11, por favor. Isso, 4:11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Aleluia. E assim encerra o livro de Jonas. Falou, Jonas, tu me conhece. Antes de tudo, você já me conhecia, você já sabia dos meus atributos. Mas o fato de você me conhecer, Jonas, não lhe dá o direito de você negligenciar a missão. 120 mil pessoas foram impactadas pela vida de um homem que no final de tudo ele ainda não estava entendendo ou compreendendo a missão dele. Minha oração, queridos, é para que Deus me livre de ter um final como esse, de ter amado, cuidado, protegido, levado o Evangelho e no final ser alguém tão amargurado, ser uma pessoa tão seca, ao ponto de olhar e falar assim, ah Deus, quero morrer. Fazer o quê? Não. Mas eu quero ser como Paulo. E chegar lá assim e falar assim, eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira e eu guardei minha fé. Quer dizer, eu guardei a minha fé. O teu relacionamento com Deus, as tuas experiências com Deus não serão simplesmente para que você seja alguém melhor, mas vai ser para que as pessoas conheçam o Deus que você serve. Eu declaro nessa manhã